Era meu aniversário nesse dia. E eu estava na minha casa, recebendo algumas amigas que tinham chegado no dia anterior e passariam o dia comigo, porque afinal era meu aniversário. Só que nesse dia, uma coisa me angustiava muito. E essa coisa era a raiz do meu cabelo. Só quem já fez alisamento, relaxamento, sabe do que eu estou falando. Cresceu um pouquinho, a gente precisava correr para o salão. E para mim era inadmissível que eu fosse passar o meu aniversário e a virada do ano sem relaxar aquela raiz, porque afinal o meu cabelo crespo não poderia aparecer. Liguei para a cabeleireira, implorei para que ela viesse até mim. Falei, é meu aniversário, por favor, não vai demorar muito, a gente pode alisar só a frente se você quiser. Ela vai e cede. Chega na minha casa, eu sento na cadeira, na sala, na frente de todos, e começam os procedimentos. Aquele cheiro peculiar. Imagina, você recebendo visitas e estando ali naquela situação. Quando eu me vi nesse momento, eu fui invadida por vários questionamentos. Eu comecei a pensar, por que eu estou fazendo isso? Que desespero é esse que me faz ter que ligar para uma cabeleireira, tirar ela de casa no dia do meu aniversário, com visitas, e mesmo assim eu preciso fazer o meu cabelo, preciso que esse cabelo crespo não seja visto. E em meio a esses questionamentos, de forma muito inconsciente, uma frase saiu da minha boca. Eu virei para a cabeleireira e falei, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não sabia o que me esperava. É nessa hora que a gente precisa buscar referências. E buscando essas referências, eu cheguei no termo transição capilar. O que eu não imaginava é que eu não passaria só por uma transição capilar. A transição que eu estava iniciando ali era uma transição que muitas mulheres negras também estavam passando, que era a descoberta de si, o autoconhecimento, uma nova visão do que é ser uma mulher negra. Eu sempre me vi como uma mulher negra, obviamente. Eu tenho a pele escura, os traços negroides, então eu não tinha dúvida que era uma mulher negra. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca soube o que significava ser uma mulher negra. Eu imaginava que era só a cor da minha pele e os traços e ponto. E enquanto eu estava com esse pensamento de que mulher negra era só isso, eu entendia que os problemas que me assolavam eram problemas só meus. Na infância, eu iniciei a fazer procedimentos, no cabelo com 4 anos de idade. Foi o meu primeiro relaxamento. Mas esse era um problema meu. Era um problema que eu precisava resolver. E a minha mãe, no caso. Era eu que tinha o cabelo crespo. Ainda na infância, eu me lembro que eu adquiri o hábito de ficar várias horas por dia com um pregador preso no nariz, na ponta, porque eu acreditava que, magicamente, isso faria com que o meu nariz afinasse. Era essa a conversa que acontecia entre eu e os meus primos. E, durante toda a minha vida, eu entendia que era isso. Era rejeitado na escola? Gabi, o problema é você. Eu não conseguia perceber que havia um problema muito maior. Foi só na minha vida adulta, já na universidade, que eu tive contato com
o primeiro livro de uma mulher negra. Eu já tinha 22 anos, já estava nesse processo de transição capilar, e eu li o livro Tornar-se Negro, que é da Neuza Santos Souza, uma psicanalista. E nesse livro, ela trazia relatos de pessoas negras falando sobre a sua estética, sobre o não lugar na sociedade, porque eram pessoas negras que estavam em ascensão social, no Rio de Janeiro. E, dentre esses relatos, eu encontrei um relato de uma mulher negra falando que, na infância, ela colocava o pregador no nariz para afinar. Eu olhei aquilo, esse livro eu acho que é de 85, e fiquei pensando, essa pessoa não é minha parente, tinha o nome dela lá, então não foi algo da minha família. E foi nesse momento que eu percebi que existia uma coletividade, existia algo que nos unia como mulheres negras. E ali também eu comecei a perceber que talvez o problema não fosse eu. Talvez eu precisasse conhecer o verdadeiro problema, que no caso é o racismo. A partir desse conhecimento, eu consegui buscar ferramentas para enfrentá-lo. E foi mais ou menos assim que nasceu a ideia do De Pretas, que é o meu canal no YouTube. Eu senti a necessidade que outras mulheres negras entendessem que o problema não era elas. Foi através do relato de uma outra mulher que eu percebi que eu não estava sozinha, que outras meninas como eu passavam pelos mesmos processos. E aí nasceu De Pretas. Eu queria fazer um espaço de acolhimento para essas mulheres negras, porque eu entendi que, durante 22 anos da minha vida, eu só consumi narrativas que me faziam entender que o problema era eu e a minha estética. E quando eu entendi isso, eu percebi que eu precisava criar novas narrativas, principalmente se a gente fala das próximas gerações. Eu acredito que hoje o nosso papel está muito, muito ligado ao fortalecimento das próximas gerações, daqueles que vão vir depois de nós. E aí eu iniciei o De Pretas sem muitos recursos, comprei uma câmera com o meu último salário, uma lâmpada encomendada da China e um computador velho, que parou alguns meses depois que eu iniciei o canal. Mas, mesmo em meio a essa falta de recursos, eu entendia que eu tinha um propósito. E o que me fazia entender isso também era o retorno que eu recebia de outras mulheres que nunca tinham visto nenhum relato que elas se identificassem. Porque se a gente olha para as mídias tradicionais, a gente vê uma grande exclusão das mulheres negras, das nossas narrativas. E quando eu comecei a perceber que o que eu falava impactava tão positivamente outras mulheres negras, eu vi que valia a pena seguir. E valia a pena também incentivar outras mulheres a entrarem num processo de transição. E eu estou falando em transição e parece que essa fala é sobre transição capilar. Mas não é isso. Eu sinto que as mulheres negras hoje
principalmente nos espaços digitais, elas estão transitando para uma nova visão sobre elas mesmas e sobre o papel delas na nossa sociedade. E quando isso acontece, a gente consegue se organizar de forma mais firme para combater aquilo que nos faz mal. Quando eu faço um vídeo e outras mulheres se identificam com a minha dor, para algumas pessoas pode parecer: ah, só está remoendo dor, vocês só ficam falando de problemas. Mas não, eu sempre falo isso, que não há como tratar um problema que não está identificado. A partir do momento que eu identifiquei que o racismo tinha agido na minha vida de algumas formas e que algumas ações que eu tinha contra mim mesma eram reflexos dessa ação do racismo sobre mim, eu pude buscar formas de lutar contra isso. Nessa transição, eu falo que ela nunca acaba. A gente está sempre transicionando, mas o apoio de outras mulheres, ele é fundamental. Quando a gente recebe algo de bom, é muito necessário que a gente repasse para outras pessoas. Quando me convidaram, eu fiquei pensando muito no que falar. Na verdade, sim, do fundo do meu coração, o que eu quero hoje é incentivar vocês a ajudarem outras mulheres a transicionarem. Porque eu acredito mesmo que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver que grandes movimentos começaram em relação à população negra, porque essas mulheres começaram a se tornar negras e a entender o que é ser uma mulher negra numa sociedade como a nossa, brasileira. O Brasil, durante muito tempo, acreditou na democracia racial. E eu acho que a gente acreditou muito nisso porque a nossa comunicação era rachada. Então, não havia formas da gente se organizar para buscar melhoras. E isso está muito ligado também a essa segmentação da pessoa negra, né? Porque as pessoas colocaram outros nomes para as pessoas negras para que elas não se identificassem como pessoas negras. Porque sem identificação não há luta. Primeiro a gente se identifica, se organiza e depois a gente começa a buscar os nossos direitos. Então, nesse dia, assim, se tem uma coisa que eu quero passar para vocês nessa tarde, é que vocês impulsionem outras mulheres transicionarem para uma busca de autoaceitação e de uma nova visão sobre elas. Porque mulheres são o motor da sociedade. São elas que muitas vezes criam os filhos. Por isso que hoje nós vemos tantas crianças negras com os seus blacks andando por aí. Então, invistam em mulheres e em meninas e façam que elas entendam que o problema não é elas. Obrigada.